O objetivo desse vídeo é apresentar um problema de síntese de processos. Esse exercício específico foi adaptado do livro do George Guth, que consta da nossa lista de referências bibliográficas, e o próprio livro do Guth indica que, na verdade, ele também adaptou isso aqui do livro do Bigler e do Grossman, de síntese ótima de processos, que é de 97, 98, também indicado com detalhes na nossa lista de referências. Em particular, esse exercício é um exemplo típico do que a gente chama de flow shop. Então a gente vai fazer a otimização de um processo em que há diversos estágios de produção que acontecem na sequência. Às vezes a gente tem esses problemas de flow shop no sentido de ordenar tarefas, que é o que a gente chama de scheduling, né, de fazer de definir qual tarefa, a ordem, a precedência das tarefas. Aqui não é tanto esse o intuito, a gente vai mais falar do dimensionamento dos equipamentos que vão permitir a operação desse processo. A gente vai considerar uma planta que opera em batelada e ela tem 3 estágios distintos: um estágio de mistura, um estágio de reação e um estágio de separação dos produtos. E a gente vai considerar 2 produtos finais possíveis, um produto final A e um produto final B, e a gente pode representar o processo produtivo de cada um deles por meio de um diagrama de Gantt desse estilo, em que cada produto diferente vai ter tempos diferentes para cada uma das etapas. Então tudo pode variar com tudo. A etapa de mistura não tem sempre o mesmo tamanho, a etapa de reação também não, e assim por diante. Mas o que sempre vai acontecer é que todos os produtos percorrem essas 3 etapas. Nesse exemplo, a gente tem também situações que são um pouquinho mais complicadas, em que o fluxo de um produto, a rota de um produto não é exatamente igual à rota do outro, mas nesse aqui os dois seguem exatamente o mesmo trilho. A gente está falando de campanha simples, o que quer dizer que em um certo momento eu vou ter uma sequência de bateladas para fazer o produto A, em outro momento eu vou ter uma sequência de bateladas para fazer o produto B, mas separadamente uma coisa da outra. Então, uma sequência de um, uma sequência do outro. Isso é o que a gente que a gente chama de campanhas simples. Aqui, então, as figuras mostrando como é que a gente encadearia uma batelada na outra. Uma das definições desse problema, do jeito que a gente está formulando aqui, em que a gente está preocupado com o dimensionamento da planta, a gente pode ter equipamentos maiores ou a gente pode ter mais equipamentos iguais. E o que acontece quando a gente tem essa certa redundância, essa quantidade maior de equipamentos, é que a gente pode ter 2 rotas acontecendo em separado. Então, se a gente olhar para o diagrama que pode ser feito com o produto A, quando eu tenho 2 reatores possíveis, eu consigo enfiar mais alguma coisa aqui no meio do caminho. Então, se a gente compara com a figura que a gente tinha anteriormente, a gente consegue ver que a nossa etapa de mistura e a nossa etapa de separação estavam bastante ociosas, porque a etapa de reação era o gargalo, era o caminho crítico. E se eu resolver um pouco esse gargalo, eu consigo ter uma utilização da planta numa quantidade maior, e no mesmo tempo, no mesmo horizonte de tempo fixo, eu vou ter uma produção maior do produto final. Claro que tem um trade-off aqui, você vai ter um investimento maior, você vai ter uma compra desse reator adicional, e a questão é achar o ponto ótimo, o ponto que compensa esse investimento, é compensado pelo quanto você vai ganhar em produtividade. Em relação ainda a essa figura que a gente viu anteriormente, a gente pode reanalisar ela sobre o ponto de vista do tempo de ciclo. Definição de tempo de ciclo é o intervalo de tempo entre o final de 2 bateladas. Então, se a gente olhar para a primeira situação, em relação ao produto a gente vai ter um fim de batelada aqui, um fim de batelada aqui, um fim de batelada aqui, e fica fácil de ver que a cada 20 horas a gente vai terminar uma batelada, porque é a cada 20 horas que a reação se termina. Então, claro, cada uma das bateladas leva 32 horas, mas como tem uma certa sobreposição, né, então, por exemplo, aqui, enquanto está acontecendo a reação da segunda batelada, está tendo a separação da primeira. A etapa de mistura da segunda acontece durante o final da reação da primeira. Então, a gente consegue terminar uma batelada a cada 20 horas. Tudo bem que a primeira batelada de todas, ela demora um pouquinho mais, né, porque essas 8 horas vão ter que acontecer sem estar em paralelo com nenhuma,
Mas depois dessas primeiras 8 horas, a cada 20 a gente vai ter a entrega do... desculpa, a primeira também tem essas 4 aqui, né? Então a primeira é um pouquinho diferente, mas quando a gente considera que a gente tem um número muito grande de bateladas acontecendo, a gente pode pensar que é uma batelada a cada 20 horas e ignorar um pouquinho esses tempos um pouquinho adicionais da primeira. O produto B tem uma distribuição aqui, nesse exemplo, nesse fluxograma, em que a etapa de reação também é o caminho crítico, mas ela tem 12 horas de duração. Então a gente consegue entregar uma batelada de produto B a cada 12 horas, também feita essa mesma ressalva a respeito da primeira batelada, mas seria um tempo de ciclo de 12 horas. Agora, o que acontece quando a gente adiciona o segundo reator? Se a gente adiciona um segundo reator para a reação a gente vai ter essas 20 horas que eram o caminho crítico, elas vão estar quebradas, literalmente quebradas na metade. Então, a cada 10 horas, eu vou terminar um ciclo do reator. Eles estão começando com 10 horas de diferença, e a cada 10 horas, um vai terminar. Então, quando eu tenho 2 reatores, o tempo de ciclo do A efetivamente vai cair pela metade, e isso nem sempre vai ser o caso. Não é porque o tempo era 20 e eu coloquei 2 reatores, que ele vai cair para 10. A gente pode ver isso no... Ups, aqui o slide está errado. O número aqui está errado, perdão. O número seria as mesmas 10 horas do nosso do tempo de ciclo do A. Não seriam 12, seriam 10. Por que seriam 10? Porque quando eu tenho 2 reatores, duas linhas de processo para fazer a etapa de reação, quem se torna o novo caminho crítico é a etapa de mistura. Eu consigo ver isso claramente, ver literalmente, né? Porque a etapa de mistura é aquela que não tem nenhuma folga, aquela que está trabalhando 100% do tempo. Aqui no A eram os reatores que estavam trabalhando 100% do tempo, enquanto eu conseguia ter alguma folguinha entre as misturas, e aqui eu não consigo mais. A etapa de mistura que se tornou o nosso caminho crítico. Com essa informação, então, a gente viu que o tempo de ciclo está relacionado com o número de equipamentos, está relacionado com o tempo desses equipamentos, mas a continha que a gente tem que fazer é um pouco mais sutil, a gente vai entrar no detalhe daqui a pouco. Vamos falar do que a gente gostaria de fazer, ou seja, qual que é o nosso objetivo desse problema, é dimensionar as nossas 3 etapas, ou seja, determinar o volume de cada uma dessas unidades, que a gente está colocando limites aqui arbitrários entre 0,2 metros cúbicos e 3 metros cúbicos, e o número de unidades que podem estar em paralelo. Aqui também a gente está considerando no máximo 5 unidades em cada um dos estágios. A gente vai ter um custo de cada unidade calculado por uma expressão desse tipo, então tem um certo fator, o fator proporcional que é sempre o mesmo, e tem uma relação que tem a ver com um ganho de escala. Então a gente se beneficia de certa forma de reatores com volumes maiores. E claro que isso aqui é o volume de cada unidade. Se eu tiver 2 unidades, eu vou ter que duplicar essa continha, e, em geral multiplicar pelo número de unidades de cada etapa do processo. A gente vai dimensionar a nossa planta, considerando uma demanda do produto A de 200 toneladas e uma demanda do produto B de 100 toneladas, que tem que ser produzidas num horizonte de 6.000 horas. A gente precisa de alguns parâmetros, em particular a gente precisa desses fatores de rendimento ou fatores de tamanho, como aparece na literatura também, que tem a ver com o quanto que eu consigo produzir, ou aqui do jeito que está escrito, né? Metros cúbicos por tonelada, então para produzir 1 tonelada de cada produto, quantos metros cúbicos eu preciso que aquele equipamento tem. Então é um fator de dimensionamento dos nossos equipamentos, de uma maneira bastante simplificada, porque já que a gente vai ter algumas descontinuidades, a gente vai ter algumas variáveis inteiras, a gente tende a simplificar e não ter um modelo fenomenológico super detalhado, senão o nosso problema de otimização como um todo poderia ficar muito complicado. A gente tem o tempo de processamento em cada etapa e em cada produto. Então a gente tem essa tabelinha aqui para todo mundo. Vamos primeiro escrever esse problema usando aquela ideia de notação de conjuntos.
A gente vai começar implementando pelo próprio solver do Excel, mas esse aqui já é um problema mais complicado e vale a pena a gente já partir desde o primeiro momento de uma tentativa de escrita numa forma de conjuntos. A gente vai ter P produtos, no caso são só dois, e E vai ser o conjunto dos estágios de produção, de mistura, reação e separação, no caso 3, mas a gente vai escrever aqui de uma forma geral. Quais são as variáveis que a gente vai ter? Em primeiro lugar, a quantidade produzida em cada batelada, então quantidade em toneladas, do produto P. Então quantidade do A e quantidade do B, mas em cada uma das bateladas. Para cada um dos produtos eu vou ter os seus tempos de ciclo, que vão precisar ser determinados a partir dessa tabelinha aqui do tempo de processamento, mas com essa consideração de quem é que se torna o novo gargalo. Então, para isso eu preciso de uma nova variável e não apenas de parâmetros. Eu vou precisar de uma variável do dimensionamento em si, do volume de cada estágio, então notando aqui que as outras variáveis, as duas primeiras tinham a ver com o produto, e essa aqui é o volume de cada estágio, o volume do estágio de mistura, o volume do estágio de reação, e assim por diante. Eu vou ter uma variável do número de unidades em cada estágio, e isso aqui tem que ser um número inteiro, porque ou eu tenho uma unidade, ou eu tenho duas unidades, e assim por diante. E eu vou ter também uma variável para o número de bateladas de cada produto. Então, os dois N's aqui, um é o número de equipamentos e um é o número de bateladas, sem confundir também com a quantidade de cada batelada. Então, essas são as nossas variáveis, sendo essas duas aqui que estão indicadas com N, que deveriam ser números inteiros. Bom, os nossos parâmetros. A gente tem a quantidade que tem que ser produzida de cada produto, então por isso depende de P. A gente tem um tempo total disponível, eu tenho 6.000 horas para trabalhar. Eu tenho uma certa tabela que tem a ver com produtos e estágios, então por isso que depende das duas coisas. E eu tenho esse fator de rendimento, fator de tamanho, que também tem a ver com cada parzinho, produto e estágio. A partir desses parâmetros, então, a gente pode formular o nosso problema. Dos parâmetros e das variáveis, claro. Então, o nosso objetivo fundamental é a minimização desse custo de instalação. O custo aqui só tem a ver com o custo de compra dos equipamentos, por isso que é o número de equipamentos em cada estágio, multiplicado por aquele custo de cada equipamento, e aí eu ainda tenho que somar para cada um dos estágios possíveis. Esse é o nosso custo. Falando agora das restrições mesmo, dos limites. A gente tem que, em cada seção, o tamanho dessa seção tem que permitir produzir a quantidade que eu preciso. Então a gente pode pensar que, se a quantidade de cada batelada estivesse fixa, eu poderia multiplicar a quantidade daquela batelada por esse fator de rendimento, e aí eu ia ter um fator de tamanho necessário para produzir aquela batelada. Mas como eu preciso produzir diferentes produtos, eu vou ter um volume daquele estágio que tem que ser verdadeiro para todos os produtos possíveis. Então, quando eu escrevo essa restrição, na verdade eu vou ter que repetir ela para todos os parezinhos entre produção, entre todos os produtos de todos os pares de produtos e estágios. No nosso caso, seria repetir essa restrição 6 vezes, mesmo que eu só tenha 3 estágios diferentes. Então, o volume de cada estágio pode ser maior. Eu posso ter uma batelada, por exemplo, se eu tenho um produto de muita demanda e um produto de baixa demanda, quem vai ser o gargalo vai ser o produto de alta demanda, e aí, em alguns casos, o meu reator, por exemplo, vai estar subutilizado. Mas, em todo caso, ele tem que ser suficiente para o pior caso. Por isso que a restrição é escrita desse jeito, não é uma igualdade, é uma desigualdade. E vale para qualquer combinação produto-estágio. Em relação ao tempo de ciclo, o primeiro jeito que a gente poderia pensar em definir o tempo de ciclo era desse jeito. Então vamos olhar aqui do lado direito. Eu tenho o tempo de processamento, que era aquela tabelinha de qualquer par, essa tabela aqui, de pares. Para cada produto e para cada estágio, eu vou ter os seus valores. E aí, o tempo de processamento, eu poderia dividir pelo número de equipamentos, como tinha acontecido naquele caso que eu tinha 2 reatores,
E aí eu vou ver o máximo entre cada um dos que aconteceram. Então vamos voltar para a figura, para essa restrição ficar um pouco mais clara. Aqui no caso da primeira situação, eu tenho um equipamento de cada. Então o meu tempo de ciclo vai ser simplesmente o máximo do tempo de processamento, vai ser 20 aqui, vai ser 12 aqui, e fim de papo. Na hora que eu coloco um segundo reator, eu teria 8 dividido por 1, que dá 8, 20 dividido por 2, 10, e 4. Então, entre 8, 10 e 4, qual é o maior deles? É 10. Por isso que esse tempo de ciclo é 10. Só que aqui nesse caso eu teria o máximo entre 10, 6 e 3. 6 porque eu tenho dois reatores. Então 10, 6 e 3, o máximo vai ser 10. Como eu falei para vocês, meu slide aqui está digitado errado. O máximo entre 10, 6 e 3 é 10. 10 é o tempo de ciclo do B nessa situação. Então, é isso que essa nossa restrição escrita dessa maneira gostaria de dizer. Eu vou ver entre todos os equipamentos possíveis, qual é o máximo, e aí eu vou ter um tempo de ciclo que depende de cada produto. Mesmo para uma dada configuração, então uma mistura, 2 reatores e uma unidade de separação, eu vou ter tempos de ciclo diferentes para cada um dos produtos. No entanto, quando a gente escreve alguma coisa com esse jeito aqui do máximo, isso aqui é fácil para a gente compreender, mas não é tão fácil matematicamente. Porque o máximo entre duas coisas é uma função descontínua. O máximo entre 0 e 1 é 1. Então, do 0 para o 1, ele tem que dar um salto. E a gente já vai ter saltos, a gente já vai ter descontinuidades devido à presença de variáveis inteiras. A gente adicionar mais uma descontinuidade não é uma ideia tão boa. Por isso que a gente implementa esse tipo de restrição de algum jeito assim. A gente vai passar multiplicando esse número de equipamentos, e aí a gente vai ter o tempo de ciclo multiplicado pelo número de equipamentos, tem que ser maior ou igual ao tempo de processamento. E por que isso aqui funciona? Por que eu consigo me livrar do máximo? Porque a gente vai ter uma tendência natural nesse caso a minimizar o número de equipamentos, a só usar um equipamento se realmente for necessário, porque tem um custo associado à compra desses novos equipamentos. Então, na hora que eu estou minimizando o meu custo, o meu número de equipamentos, de alguma forma, eu também vou ter uma certa minimização desse número de equipamentos, e aí eu não vou satisfazer essa restrição simplesmente porque está chutado um número de equipamentos muito grande. O número de equipamentos vai estar como deveria, mas o menor possível, mais próximo de zero possível. E aí, o jeito que essa restrição se torna é que a gente pode passar dividindo, só para a gente imaginar. Então, seria o tempo de ciclo, tem que ser maior ou igual ao tempo de processamento dividido pelo número de equipamentos para qualquer parzinho. E eu também não vou ter interesse em termos de função objetivo. Não faz sentido essa variável do tempo de ciclo ser maior do que deveria, porque se eu tenho um tempo de ciclo maior, eu consigo fazer menos batelada no mesmo horizonte, menos número, uma quantidade de bateladas menor, né? Um número de bateladas menor, ou seja, uma quantidade de produto menor também. Por isso que na hora que eu estou minimizando esse custo, associado às outras restrições do limite de tempo e de atender a demanda, eu também vou ter esse tempo de ciclo tendendo ao seu menor valor possível. Isso aqui acontece nesse exemplo e acontece em muitos outros, em que a gente escreve uma restrição e a gente conta com a direção que a otimização vai acontecer para que a restrição represente uma situação mais geral e livre a gente de um problema matemático mais complicado. A gente tem uma restrição, como eu falei para vocês, do atendimento da demanda. A demanda em si está fixa, a gente está representando aqui os parâmetros com letra minúscula e as variáveis com maiúscula. Então dá para ver aqui uma não linearidade. Eu não sei o número de bateladas, eu não sei quanto está em cada batelada, mas eu sei que na hora que eu multiplicar o número de bateladas pela quantidade, tem que dar uma demanda cravada para cada um dos produtos diferentes. Eu tenho uma outra restrição não linear em relação ao limite de tempo, porque eu vou passar um tempo produzindo o produto A, depois um tempo produzindo o produto B, e esse produto, o que está dentro aqui do somatório, é o tempo total gasto para fazer o produto P. É o número de bateladas vezes o tempo do ciclo de cada produto.
De novo, esquecendo aquele rabichinho que fica da primeira batelada, uma hora que as coisas estão se repetindo naturalmente, com um período igual ao tempo de ciclo, é só multiplicar o número de bateladas pelo tempo de ciclo. E aí, na hora que eu somar em todos os produtos, eu tenho que terminar todas as bateladas de todos os produtos dentro do meu horizonte de tempo de 6.000 horas. De novo aqui, uma não linearidade aparecendo, um produto de duas variáveis. Essas duas não linearidades, elas são ainda mais complicadas porque elas têm um produto de uma variável inteira por uma variável contínua. Então, a não linearidade já é uma coisa ruim, e quando é uma não linearidade que envolve uma variável inteira ou binária, enfim, uma variável descontínua, a situação é ainda mais delicada. A gente vai falar disso novamente na hora que estiver abordando a resolução desse problema. Aqui é só para repetir, para a gente ter uma visão do todo. A gente tem, então, um objetivo de minimizar um custo total, que tem a ver com a quantidade de equipamentos e com o volume dos equipamentos. A gente tem restrições no volume dos equipamentos, eles têm que ser grandes o bastante. A gente tem um tempo de ciclo que tem a ver com os tempos de processamento, que são parâmetros, e o número de equipamentos que eu vou decidir comprar. Uma vez que eu defini esse tempo de ciclo, eu vou ter um limite do número de bateladas que eu consigo fazer, e em função do número de bateladas, eu tenho uma quantidade de cada batelada, mas a quantidade de batelada está amarrada com o volume. Então aqui é um dos casos em que a gente não tem muito como substituir uma equação na outra, ou pensar em um grau de liberdade sendo o mais importante. Todas as variáveis que a gente está falando aqui, a gente vai deixar o solver do Excel variar elas livremente, desde que atenda a essas restrições. E, além dessas 4 restrições, a gente tem também, a gente vai colocar limites em todas essas variáveis. Quando a gente está trabalhando com problemas do tipo MINLP, que são os mais difíceis, a gente tenta ajudar o solver em tudo que a gente pode. E uma das formas que a gente pode fazer para ajudar é definir uma caixinha bem clara de limites mínimos e máximos para todas as variáveis, e a caixinha mais apertada possível, a caixinha mais realista. Não faz sentido eu falar que o tamanho da minha batelada pode ser qualquer coisa entre 1 grama e 3 bilhões de toneladas, porque aí você colocou um limite, mas é um limite tão frouxo que não vai ajudar a convergência. Tem que ser realmente limites apertados, mas realistas, né? Também não pode ser apertado demais, senão você vai estar tirando graus de liberdade possíveis do seu problema, né? Jogando fora pedaços em que você poderia ter uma solução interessante. Então, apertado, mas na medida certa. E aí, as variáveis com L são os limites inferior, lower bound, e com U são os upper bounds. Para as nossas 5 variáveis, a gente vai ter esses limites mínimos e máximos. E, a princípio, a gente tem 3 variáveis contínuas, 3 variáveis que podem assumir qualquer valor real nos seus intervalos, quantidade, o tempo e o volume, e outras 2 variáveis que são inteiras, o número de equipamentos e o número de bateladas, em princípio, são variáveis do tipo inteiro. A gente vai parar por aqui. Essa foi a formulação do problema, e depois a gente continua em relação à implementação desse problema no Excel e em outros programas.